Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre três coisas: sobre temor, transformação e a entrega. Todos encontraram? Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos juntos, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te alto mar e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas como tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e quase rompia a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, no barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase foram a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que espanto se apoderou deles e de todos os que estavam com eles. Estranhavam por causa da pesca que havia sido realizada. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém. Então se assenta, mas vou fazer um pedido para você agora. A gente sabe que se não concentrar, você não consegue pegar o que Deus tem para você. O que tem aqui hoje vai provar que você é incompetente, que você não é um bom funcionário, que você está na situação que está por sua causa, que você não tem conseguido o que você pensa, a culpa toda é sua. Então é bom que você esteja numa condição de entender isto, porque isso não é o problema. O texto é claro, de revelação clara, de tradução clara, onde mostra um grande homem chamado Pedro, Simão Pedro, preste a acontecer uma festa em Jerusalém, da qual iam precisar de uma grande quantidade de peixe. E como era naquela região, Betsaida, Tiberíades, Nazaré, Magdala, essa região que era de pescadores, e na época da festa eles buscavam grande quantidade de peixe para a terra. O texto se deu numa época desta e num horário bem cedo, quando 4, 5 da manhã estão puxando as redes para assim ver o que sucedeu da colheita. Pronto, o texto é conhecido. A Bíblia fala que naquela manhã muitos barcos, cada um fazendo da sua maneira, e não conseguiram obter nada, nenhum fruto do esforço do seu trabalho. Vamos dizer que houve para quem estava trabalhando uma frustração, porque quando você não atinge um objetivo daquilo que você faz, vem aquela frustração que é natural, é humana, mas teve uma decepção também daqueles que aguardavam o peixe chegar e não chegou, porque eu vou pegar do Pedro e eu vou vender na cidade, aqui está o meu trabalho. Eu preciso adquirir o peixe, dia de festa, e levá-lo para a cidade, tirar da praia e levar para a cidade, e ali está o meu sustento. De um lado, a frustração, do outro lado, a decepção por não ter matéria-prima. Mas diz a Bíblia que os barcos foram chegando, eles chegavam e perguntavam: e aí, você tem
hoje não deu nem lambari, quer dizer, nem um de 12 centímetros de água doce, não teve. Chegava outro barquinho, eram muitos que estavam ali, eram muitos. Chegava outro, você conseguiu quanto? Não consegui nada, nenhum peixe. Nós estamos falando de 26 quilômetros por 12 metragem quadrada. Não é bem quadrado, mas é mais ou menos isso. Uns 40 de profundidade. Nós estamos falando da maior bacia de água doce do Oriente Médio, que no hebraico poderíamos chamar de Kineret, que é o Jordão, o Rio Jordão. E naquele exato dia, quando eles mais precisavam do peixe, vai chegando outros barcos e a ansiedade vai chegando, ninguém quer comprar. E aí teve? Não teve. Mas eles continuavam ali. Está chegando outro, vamos esperar. E aí, tem peixe? Não tem. Mas eles não iam embora. Era uma multidão que estava na praia. Está chegando mais um. Esse aí tem, esse é maior um pouco. E quando chegava, perguntava, tem peixe? Não, esta noite não deu peixe. Mas eles não iam embora. Isso é que é interessante. Eu quero olhar esse texto aqui, eu quero ver o esforço humano, eu quero ver o milagre de Deus, eu quero ver os acusadores que demonstram aqui suas qualidades. Porque de um lado tinha a frustração e do outro lado tinha a decepção de alguém que aguardava e não teve aquilo que foi prometido. E o texto fala que eles não saíram porque ainda tem mais barcos. Mas foi chegando um, aí daí a pouco chegou de João, filho de Zebedeu, de Maria Salomé, é um barco que sempre vem cheio. João, tem? Não, nem um peixe, nem um lambarizinho, nada. Vamos esperar quando o Tiago está vindo, irmão de João, também filho de Zebedeu, vamos esperar. E o Tiago vem lentamente, desce, puxa o barco para ancorar o barco, e eles perguntam, Tiago, quantos quilos? Não tem peixe. Não consegui. Mas eles não foram embora. Sabe por quê? Eu não sei se você já se sentiu numa condição familiar, ou às vezes no trabalho, em que todos podem errar, menos você. Não sei se você já teve um episódio desse na tua rua, ou na tua casa, na tua família, no lugar que você trabalha, que alguém diz assim, não, todos podem até errar, não é tanto problema, mas ele não. Errar no sentido, quer dizer, ninguém trouxe peixe, mas ele é obrigado a trazer. Não sei se você já se sentiu assim alguma vez, mas o texto diz que eles não iam embora. E de repente vem lentamente o grande barco, o maior que já vinha de 4 gerações. O bisavô de Pedro criou a família toda pescando naquele lago. O avô de Pedro criou a família toda pescando naquele lago. O pai do apóstolo Pedro criou a família toda pescando naquele lago. E agora era Pedro, um grande pescador. É claro que uma empresa, para durar 4 gerações, como era a companhia de pesca de Pedro, tinha que ser uma coisa rentável e tinha que ser uma coisa que dava resultado todas as vezes, porque senão fecharia. Então, 4 gerações, vamos esperar, porque o Pedro está na água ainda. E nós vamos aguardar, porque todos não têm, mas ele é obrigado a ter. Você já se sentiu assim alguma vez? No meio de familiares ou no meio de um grupo, onde ninguém cobra dos outros, mas de você cobra. Você é obrigado a ter, ou obrigada a ter. Vamos esperar. O Pedro vem lentamente remando aquele longo barco, bonito, lentamente ancora o barco e ali vem a pergunta desesperadora. O que chamamos de uma pergunta desesperadora? Um fiscal, talvez, que você não esperasse na porta da empresa de manhã, o leão do imposto de renda passando um pente fino e mostrando você na tela. Seria isso, talvez? O que seria para você um oficial de justiça com uma caneta e com uma pranchetinha, com um papel, só para você assinar e colocar data? Não sei. Não sei, para cada um de nós tem esse momento chave. No caso de Pedro, Pedro chegou, ancorou ali, eles estavam esperando
Pedro, você tem, não tem? E Pedro disse, não, nem um peixe sequer. De um lado, uma frustração de uma noite inteira de trabalho e de um investimento. Do outro lado, a decepção que eu confiei em você, marquei com outras pessoas para abençoar e vender para outras pessoas e vocês não trouxeram nada. Este momento vivido por cada um dentro da sua esfera é complicado, porque vamos olhar o Pedro na quinta-feira, vamos preparar o barco, vamos colocar um sebo aqui em volta do barco, vamos conferir os remos, vamos conferir se as redes estão todas certinhas, vamos levar uma mais fininha, vamos levar uma maior, várias redes. O investimento que eles fizeram foram grandes. Vamos falar com cada um dos pescadores e vamos todos para o alto mar. Não é tão alto mar, mas vamos para dentro do mar, como eles chamavam assim aquele lago. E todos vamos fazer junto, vamos cercar de norte a sua rede e vamos puxar de uma vez só. Um investimento muito grande. E todos aqueles que querem apurar algo maior é obrigado a investir, com toda certeza. E eles foram. E ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, disseram, não tem. Existe um ditado, não sei se é mineiro ou se é capixaba, não sei, que dizem assim que às vezes o mar não está para peixe. É claro que então deve ser capixaba, porque aqui não tem mar. O mar não está para peixe, não tem. Sumiram. E eu quero hoje afirmar uma coisa para você. Talvez eu falo para você que está desempregado. Pastor, tem 1 mês que eu estou desempregado. Já dá para preocupar. Ou às vezes você diz, pastor, então eu tenho 2, 3, 4. Talvez eu digo para você e você diz, eu tenho uma empresa, pastor, e está trabalhando, está tranquilo, mas a coisa está difícil. Então você vai entender este processo que eu vou fazer aqui. Você está desempregado porque é um mau funcionário, correto? Não, deve ser. A sua empresa está caindo porque você é um mau administrador, seria isso? Não, mas pode ser. Por que não? Porque se eu olhar para aquele mar, para toda aquela extensão quadrada, cúbica de água, se eu olhar o histórico daquele lugar, de todos os dias da semana, a quantidade de peixe que é tirado dali, e eu pegar esse único dia que não deu peixe, e eu vou falar que tinha peixe lá, tinha muito peixe, mas eles não conseguiram pescar, então você é um mau profissional, por isso que você não arruma emprego. Você é um mau administrador, por isso a empresa está caindo. Se você aceitar desta maneira, então tinha peixe lá, porque não tinha ninguém melhor do que Pedro para pescar, numa madrugada sombria, fria. Não tinha ninguém mais com conhecimento, com investimento, com tempo de duração do que Pedro. E se Pedro, junto com os amigos, passaram um pente fino naquela água e não encontraram nada, e mesmo assim você diz que tinha peixe lá, então você é um mau profissional. Por isto, você não consegue o emprego. Pastor, então como que? Não tinha peixe naquele dia. Simplesmente não tinha, nem sequer uma piaba não tinha. Por quê? Eu sou um bom profissional, pastor, mas o mercado não tem emprego. Então tá bom, mas Deus vai te dar uma vaga. Talvez você diz, eu sou empresário, eu estou passando por uma situação difícil, mas eu sou muito rigoroso na administração. Então você é bom, é outra coisa então que está trazendo o problema. Tinha peixe, pastor, na Galileia? Não tinha nenhuma piaba naquela noite, nenhuma. Por quê? Se tivesse algum dos 20 pescadores lançando suas redes, suas tarrafas, suas varinhas para tentar pescar, tinha pescado pelo menos um, e eles não conseguiram. Então comece a imaginar comigo, não havia peixe no mar da Galileia. Aquela noite foi crucial. Aquela noite talvez não foi uma sequência, mas foi um dia que antecedia uma festa, foi algo marcante para eles.
Não sei se você já foi, como eu disse aqui, pastor, já fui decepcionado, eu já passei por situações difíceis, por fracasso, já passei por um fracasso também. Às vezes eu não consigo lidar com isso nem dentro da minha cabeça, quanto mais nas minhas mãos. Mas eu estou vivo pela graça de Deus, ótimo, o seu relato é maravilhoso, mas continua não tendo peixe na Galileia. Os barcos eram das melhores madeiras, ótimo, as melhores redes que podiam ter, eles tinham, mas continua não tendo peixe na Galileia da mesma maneira. Porque se você, na sua mente sábia, conseguir entender que tinha um peixe sequer lá dentro, naquela noite, você é um mau profissional, por isso que você está vivendo assim. Mas você diz, não, pastor, eu sou o melhor na minha área, eu sou bom, é porque não tem vaga mesmo. Então não tinha peixe na Galileia. Quantos estão entendendo? O texto começa desta maneira, mas o que aconteceu ali, naquela madrugada, eu tenho toda a certeza absoluta que você não seria capaz de fazer. Pastor, o que aconteceu? Naquela madrugada, Jesus levanta cedo, 5 da manhã, 4:30 da manhã, e começa a andar na beira da praia. Ei, olha para mim, ele não estava queimadinho de tanguinha, claro que não, né, irmãos? Claro que não, mas também não estaria de terno como nós ali também na beira da praia, claro que não. Ele estava com a vestimenta oriental, atravessando tranquilo ali, orando na beira da praia, passou pela ala dos pescadores e começou a olhar, olhou dentro de um barco pequeno, rede enroladinha, olhou na outra, rede toda bagunçada e suja, não tinha nem puxado ainda, foi olhando um por um, até chegar no último barco, que era o de Simão Pedro, olhou lá dentro e falou, realmente, se eu não fizer algo agora, talvez que nem voltar ao mar eles voltem mais, porque nem um conseguiu nada. O que é que Jesus fez ali, que você não seria capaz de fazer? Jesus comprou um avião que estava caindo, da companhia, qualquer uma que fosse aí, comprou por $1.000. Você daria $1.000 num avião caindo? Não teria coragem? Jesus fez. Jesus comprou uma carreta descendo a ladeira sem freio, e alguém falasse, ligasse para você, eu estou aqui dentro, sabe, não sei o que vai dar não, estou descendo sem freio a serra, e eu te vendo ela agora, deposita na minha conta. Jesus comprou essa carreta que estava descendo. Jesus pegou aquela empresa que há 1 ano não dá lucro, só dá prejuízo, e impostos que vai se juntando para, no final, ter que resolver de alguma maneira. Jesus comprou aquela empresa. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez. Eu não sei se você teria coragem de comprar um avião caindo. Eu acredito que não. Você não compraria uma empresa falindo, cheia de dívidas, você não compraria. E não compraria uma carreta descendo a 100 e tantos por hora para se espedaçar lá embaixo. Você não compraria, mas Jesus fez isso. E quando eu tenho a certeza que Jesus fez, a coisa começa a mudar dentro de mim, porque Jesus passa, olha, um por um, e chegando no último, que todos estavam mais próximos daquele, porque esperava resultado dele. Jesus olhou o rosto de todos eles, e Jesus entrou dentro do barco. É aí que eu quero dizer. Pastor, como é que está o barco? Está seguro? Não, está com um buraco. Vamos para o alto mar? Há um buraquinho só pequeno, não tem problema não, colocar o dedo lá, segura. Você iria? Você tem coragem de entrar num barco furado? Você entraria, você compraria um avião caindo? Um amigo avisou, falou, isso é furada, não entra não, que não vai dar certo, não entra não, meu irmão, e você de repente vai e entra da mesma maneira, e depois vai reclamar, como muitos. Jesus é o único capaz de entrar dentro de um barco furado, um barco vazando, um barco que não tem nada para oferecer, ele é o único capaz de fazer isso. Imagina comigo aqui, lá na sarjeta por onde você passa para chegar na tua casa, aquele homem deitado dentro da sarjeta, fedido, já urinou na roupa, já tem dias que não toma banho, não tem dinheiro,
bêbado, drogado. A polícia passa e fala: acelera mais um pouquinho que eu não posso olhar para lá não, representando o Estado. O Estado não tem braço para aquele moço. Ninguém quer. As ONGs aí das minorias não tem braço para aquele homem. As pessoas passam, filho, vão passar do outro lado da rua porque tem alguém caído na sarjeta. É o bom samaritano, às vezes não passa por ali naquele momento. Mas daí a pouco, Jesus olha para aquela coisa, aquele resto que já está ali na sarjeta. E ele fala: ninguém tem coragem de entrar neste barco, mas eu entro nesse barco. Aí talvez eu pense: pastor, mas eu acho que não. É só você lembrar que você era esse no passado. E que ele entrou quando ninguém mais arriscava em você. Ele entrou dentro de você e começou a dar vida na sua vida, dar um norte para você, mostrar para os outros quem é você, quem era você. Você não estava ali literalmente na sarjeta, mas o caminho era este. E o Senhor entrou dentro de um barco vazio, sem nada para oferecer. E naquele momento ele entrou. Pedro falou assim: Senhor, mas... Ele falou: Pedro, volta, leva o barco para dentro do mar. Aí todo mundo falou: Irmão, se tem uma coisa bonita que eu falei aqui há 2 meses atrás: tudo quanto você for fazer, você tem 7 pessoas para te puxar para trás, 3 para te empurrar. Nós vivemos hoje os 7 por 3. Pastor, mas talvez é coisa ruim. Não, pode falar coisa boa. Vou montar um restaurante. Ótimo. Você tem muito amigo, não tem? 7, de 10, 7 vai falar com você: não faz não. A época não está boa, vai dar prejuízo. Isso aí dá Ministério do Trabalho, isso aí Secretaria de Saúde vai ter que examinar. Não mexe com isso não. 7 vai falar não. 3 vai falar: que bom, onde é? Vou passar para meus amigos. Nossa, que bom, estava precisando mesmo. 7 por 3, para qualquer coisa que você for fazer. Eu vou na praia, eu vou ficar 15 dias na praia em Copacabana, eu vou ali 15 dias na serra, ali ficar na praia porque eu quero descansar. 7 vai falar para você: não vai não, está cheio de Covid. Está dando tubarão na praia ali, e nem tem, mas vai falar que tem. 7 vai falar: não vai não, estrada perigosa, está assim de arrastão, de ladrão, não vai não. 3 vai falar: nossa, se eu pudesse iria com você, essa coisa maravilhosa, você vai para descansar. Assim é em tudo que você vai se empreender e fazer. Pastor, eu quero fazer algo. Você já tem 7 contra você e 3 que vai ser a favor. Mesmo que o a favor ele não te empurre para frente, mas ele fala: vai, eu estou com você, vou pelo menos orar por você, já é bom. Quantos estão entendendo isso? Amém? Viva o Senhor? Quando eu olho esse texto, eu começo a entender que o 7 por 3 é em todos os lugares. Pedro, afasta um pouquinho mais para me dar uma vista panorâmica. Ele fez isso aqui, ó, e ele teve uma vista panorâmica de quem estava ali. E ele viu que o grupo sempre se divide em 2. Um grupo que apoia pequeno e um grupo que joga pedra maior. Como se diz: o que esses caras vão fazer? 2 cabeludos, barbudo, dentro de um barco, 6 horas da manhã, entrando. Não se pesca de dia com tarrafa, não se pesca de dia nessas águas. O que eles estão fazendo ali? Agora eu não vou embora não, agora eu quero ficar para ver. Você já viu aqueles que falam assim: eu vou ficar para ver sua queda. Eu vou sentar e vou cruzar o braço e vou esperar a sua queda. Quando você cair, eu vou te mostrar que você caiu. Tem pessoas que são assim, agoreiras, filho de coruja. Mas tem os outros que falam: olha, eu estou sentado ali, caso você precise, eu estou aqui para te dar uma mão. É diferente, sim ou não? Sim ou não? Então Jesus, naquela vista panorâmica, ele viu o grupo dos 7 e viu o grupo dos 3. E falou: Pedro, lança a rede do lado direito. Aí Pedro teve que abrir a boca. Falou: Pedro, mestre, Jesus, só um minutinho. Eu trabalhei aqui, nesse mesmo local, durante umas horas. Fui para as cabeceiras do lado de lá. Fui para o lado da Vila dos Pescadores de Tibérias. Esses 26 quilômetros eu percorri de hora em hora, lançando em alguns lugares. A noite toda,
com mais 20, 30 barquinhos aqui também, fazendo em todos os lugares, e não tinha peixe. Mas pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Lançou a rede. Pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Os ensinamentos desta noite é interessante porque eles são um pouquinho diferentes dos ensinamentos da semana passada, que nós vimos José deitando no seu sono maravilhoso, os primeiros 8 minutos, aquele sonho para descansar o corpo, e depois dos 8 minutos ele começa a ter um sonho onde o anjo aparece para ele e fala: José, foge daí. E ele fugiu. Depois José volta para cá, e ele voltou. E nós tivemos um ensinamento a semana passada, que todo mundo sonha o sonho dos 8 minutos após o sono. Mas há alguns que sonham também o sonho espiritual, e que na regra de interpretação de sonho, quem sonha é dono do sonho. Você não sonha para o outro, porque o outro também dorme. O outro também tem sono e tem sonhos também. Então eu não sonho para o meu vizinho, eu sonho para mim. Quantos estão entendendo? Então esse negócio que a pessoa sonha lá do outro lado e fala: olha, eu tive um sonho com você e quero te contar um sonho que eu tive com você. Eu falei: comigo não, eu posso até ter feito parte do teu sonho, mas esse sonho é para você mesmo, porque foi você que sonhou. Ninguém sonha para o outro. Você pode ter outras formas de comunicação de Deus para o outro, mas o sonho ele é particular. Ele é Deus falando com você, para você. Pode ter 1000 pessoas no sonho, mas este sonho ele é unicamente para você. Quantos estão entendendo? Naquele momento que Jesus fala: lança do lado direito, e Pedro diz: eu fiz tudo o que podia, mas pela tua palavra eu vou lançar, e ele lança a rede trava. Ali começa o ensinamento desta noite. Não existe um homem que tenha coragem de entrar num barco furado. Jesus tem coragem de entrar num barco furado. Às vezes não temos coragem de desafiar essa proporção de 7:3. Jesus tem a coragem de desafiar esse 7:3 em qualquer hora do dia, qualquer hora da noite que for preciso. Lança do lado direito, e Jesus e aquele Pedro lançou a rede do lado direito. Eu vou tentar aqui usar as minhas palavras para traduzir esse lança do lado direito. Quando você vê em Ezequiel 39, falando de Gog e Magog, falando do Armagedon, que é pós-arrebatamento, pós-tribulação, quando você ouve falar sobre isso na Bíblia, você vê em Ezequiel 39 o Senhor dizendo assim: e foi dada a ordem para todas as aves de rapina, para que voem para Jerusalém, para participar de um grande banquete, de pobres, de ricos, de pequenos e de grandes, para que eles comessem a carne deles, daqueles que caíram mortos na batalha do Armagedon. Então Deus falou com todas as aves do planeta que voasse para lá, porque o banquete era muito grande. Ezequiel 39. Mas quando Jesus falou: lança a rede do lado direito, era como se ele desse uma ordem agora nas profundezas das águas e falasse: peixes, onde vocês estiverem, saindo lá da nascente, ou voltando sentido Mar Morto, Galileia, que venham todos aqui para o Mar da Galileia, porque eu dei uma ordem. O mesmo Deus que ordena as aves é o mesmo Deus que ordena os peixes, é o mesmo Deus que ordena Pedro, é o mesmo Deus que ordena nós nesta noite, de que o diabo não vai vencer. A vitória é sua em nome de Jesus Cristo. A vitória é sua em nome de Jesus Cristo.
é o mesmo Deus. O cenário muda, as pessoas mudam, mas quando Hebreus capítulo 13, 8, ele diz, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Viva! Pedro jogou, lá do outro lado os críticos falaram, olha lá o que ele está fazendo, é louco, 2 cabeludos, 2 barbudos, às 7 horas da manhã, olha lá o sol já alto, e eles lançando rede. Eu quero ver o que vai dar, eu quero ver. Toda vez que você lança um produto novo, tem alguém que fala, eu quero ver o que vai dar isso. Toda vez que você diz dentro da sua casa, onde só você e sua esposa ouviu, ou você e seus filhos, ou numa reunião secreta, você diz que vai fazer tal coisa, tem aquele grupo que já diz assim, eu quero ver o que vai dar isso, agora eu não vou embora não, eu quero ver. Foi dali que surgiu aquele provérbio, que eles dizem que os inimigos estejam de pé para ver sua vitória. É dali que surgiu, que agora eles falam, agora eu quero ficar, eu quero ver o que vai dar. E Jesus gosta disso, Jesus gosta desses desafios. E naquele momento, quando ele puxa Pedro, não tem jeito, puxa Pedro, a rede não tem jeito. Ô Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei e te abençoarei. Olha a bênção que Deus falou com Abraão, sai do meio dos seus parentes, agoreiro, olho grande, invejoso, sai do meio deles, vá para uma terra que eu te mostrarei e te abençoarei. Se Deus parasse somente aqui, esta fala de Gênesis 12, não seria vantagem para nós nenhuma. Falar, Deus, me dê uma bênção, não seria vantagem. Mas a conversa de Deus não para aí, te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu vou fazer primeiro com você, vou prosperar a sua vida, para que você abençoe outras pessoas. Quantos entenderam agora? Isso. A bênção para ser de Deus, ela não pode ser só concentrada em uma única pessoa, porque você é apenas um canal para fazer chegar ao outro parte daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Quantos entendem isso? Porque se você falar, não pastor, é meu, Deus deu, é meu, é para mim, aquilo ali te sufoca, aquilo te mata. Abraão, eu te abençoarei, quer dizer, farei de você o homem mais próspero da tua época, e tu serás uma bênção, abençoará a todos os povos que você tiver contato. Vamos dizer que você me diz, eu tenho um dom, pastor, eu louvo, eu tenho um dom, eu prego, eu tenho um dom, eu faço ministrações de cura, ótimo, que dom maravilhoso, mas se você não usar, você começa a adoecer, você começa a ter problema, porque é uma forma de cobrança, eu dou, mas para que você use para outros, de repente Deus pega você lá no lixo, lá embaixo na sarjeta, faz de você um empresário pequeno, faz de você maiorzinho um pouquinho, daqui a pouco você arrebenta, e Deus coloca nas suas mãos os milhões, como diz os tecnólogos aí, né? Como diz o meu filho aqui, a tela fica preta, né? É isso mesmo? A tela fica preta. Então, os seus primeiros milhões começam a chegar na sua conta, sabe o que? Aí você acha, Deus me abençoou. Deus te abençoou para você abençoar outros. Porque não teria sentido nós todos saírem daqui salvos, uns que não tiveram nem comida para comer e outros que tiveram de sobra e não conseguiram gastar nem 10% daquilo que teve. Não teria, porque isso tudo vai ficar aqui. Então a qualidade de vida passa de um para chegar no outro, eu consigo entender isso. Então Deus fala, eu vou te abençoar e tu serás uma bênção. Pedro, puxa a rede. Senhor, não dá. Põe o pé aí, puxa Pedro. E Pedro tentou puxar a rede, não tinha força física para mover ao tamanho da bênção que Deus chegou aos seus pés. Não tinha força física para mover o tamanho da bênção que chegou aos pés do apóstolo Pedro. Então é aqui que entra, tu serás uma bênção. Pedro acena para todos os barcos que estão na prainha e fala, venha, todos, todos. Deus abençoou Pedro, abençoou para que ele abençoasse os outros. Todos vocês começam a encher, enche, vai arredando, enche o barco, vai mais para lá, enche mais um. Quantos tem? Tem 20, tem mais 10, venha.
Se tivesse ali 200 barcos, os 200 ficariam cheios, porque a bênção não é só para um, é para um que tem consciência de chegar aos outros. Viva! Louvado seja o nome do Senhor. Viva! A gente não precisa tocar trombeta, que quem conhece, conhece. Em 1995, eu vou no Pará fazer uma cura que Deus mandou. E era um moço que já estava para amputar as 2 pernas, já tinha risco cirúrgico para isso. No outro dia, um dia a mais, ele ia amputar as 2 pernas. E Deus me mandou lá para desfazer um trabalho que foi feito num cadáver, para poder livrar aquele homem de não amputar as pernas. E eu fui com muita dificuldade, consegui chegar. E depois de uns dias que eu estava na cidade, foi uma bênção, lá perto de Rio Maria, Araguaia, Redenção, aquela região ali do Pará. O que acontece? Uma das pessoas amigas desse que recebeu a bênção, parente, ele chegou para mim e ficou tão feliz que ele falou assim: ô pastor, a gente não paga as coisas de Deus, não. Eu falei: não tem dinheiro nenhum no mundo capaz de pagar o milagre de Deus. Mas ele falou: então eu estou certo disso, eu estou com um carro lá em casa parado, estou querendo dar esse carro para você aceita? Ele falou: já tem carro. Eu tinha um Monza tubarão azul, bom demais, um com uma bocona desse tamanho, que é tubarão bonito mesmo, sabe? E azulão, brilhante. Eu falei: não, já tenho carro, eu não estou precisando de carro. E ele falou: mas eu quero te dar esse carro. Esse carro era um Uno, azul, 91, muito bonitão o carro, eu quero te dar esse carro. Eu falei: mas eu já tenho passagem de avião para ir embora, de avião, a cura já foi feita, tudo já foi feito, vocês já estão abençoados, sua família, parentes já estão abençoados, agora eu tenho que ir embora. E ele disse: mas eu quero te dar esse carro, você aceita, não é pagamento não. Eu falei: então dá mão, me dá o carro, me dá os documentos do carro aqui, tudo bem. E comecei a dirigir o carro, saí em direção à Redenção, passei Rio Maria, e quando chegou Rio Maria, eu senti que Deus mandou eu entrar ali. E eu entrei, atravessei Rio Maria toda. Quando estava chegando nas periferias, eu fui sentindo de entrar numa rua, noutra, parei o carro em frente a uma casinha pequena, com uma garagem descendo, e aquele moço saiu, um senhor magrelinho, escurinho, miudinho, e uma senhora que estava na máquina de costura assim, saiu, eu buzinei, falei: tudo bem, senhor, tudo bem, faz favor. E ele: sim. Eu falei: quem é o senhor? Ele falou assim: eu sou pastor, nós temos uma igrejinha pequena aqui, você está precisando de oração? Eu falei: também, oração nunca é demais, né, irmão? Sim ou não? Então, falei: deixa eu descer aqui, deixa eu perguntar, o senhor me responde uma coisa? Ele falou: respondo. O senhor já fez alguma oração na vida pedindo a Deus um carro? Acho que já fiz, mas aqui é muito difícil para conseguir até comida, aqui para nós, aqui é muito pobre, então é muito difícil, mas tudo bem. Mas o senhor já fez alguma oração a Deus pedindo um carro? A mulher dele pegou, interferiu, falou: sim, amor, nós vamos ter uma campanha pedindo a Deus que desse para a gente poder fazer o trabalho melhor aqui, mas, ô pastor, é muito difícil. Eu identifiquei como pastor também, falei: mas é muito difícil. Aí eu peguei e falei para ele assim: então Deus mandou a sua bênção, porque eu estou com um carro aqui, não vou levar para mim, porque eu já tenho o carro, Deus me deu ele nesta caminhada, eu quero dar esse carro para o senhor. E ele ficou assim: mas falei: é um Uno, esse aqui bonitão aqui, está vendo? Esse é para você, você quer o carro? Ele falou: quero, mas o que eu tenho que fazer? É voltar lá em Xinguara, na casa do Senhor lá, e pegar o documento com ele, assinar o documento lá na cidade e ficar com o carro para você, meu irmão, já está tudo pronto para você. Deus mandou na sua porta. Ele ficou meio sem fala. Eu falei: agora faz uma oração para me abençoar aqui. E ele estendeu a mão para me abençoou ali naquela hora. E eu falei com ele: só quero uma coisa de você. Ele falou: o quê? Me leva no aeroporto, que daqui a pouco meu aviãozinho está saindo. Aí eu entrei no carro com ele, reclinei o banco e ele começou a dirigir. Quantos creem que eu tenho fé? Eu também creio, que se não adiantava nada se eu não cresce. Eu tenho fé. Mas ele andou 3 quarteirão, 4 quarteirão, eu falei: para. E eu sou de fé. Para. Descemos do carro. Ele desceu: dá uma volta para lá, eu vou dar uma volta para cá. Deu uma volta. Abri a porta do passageiro e falei: senta aqui. Sentei no volante. Falei: agora eu chego. E eu sou de fé.
Você compreendeu? Não dava não, irmão. O negócio estava assim, tipo subindo ladeira, assim, ó, cascavelando na penha. Eu falei, para lá e para cá, assim. Ele ainda estava novo no volante, assim o tempo todo, barriga colada no volante. Eu falei, não, deixa ele aprender, vai aprender muito aqui ainda. Aí peguei o carro, falei, vamos até lá. E fui para a Redenção. E até a mata onde tem o aeroportozinho lá, e peguei o avião. E ele ainda não estava acreditando. Enquanto eu não entrei, ele falou assim, mas será que é meu mesmo? É meu mesmo? Às vezes as pessoas pedem a bênção. E quando Deus dá a bênção, ele fica sem saber o que fazer com a bênção. Então já estou dizendo para você, caso Deus vai te abençoar em alguma área, é para você abençoar outras pessoas também. Porque quanto mais você dá, mais você tem. É isso que Deus está falando. Pedro, puxa a rede, não tem jeito, Senhor. Então chama outras pessoas. Quantos barcos já deu? 20, 30? Tem mais? Se não tem, vai parar. Mas se é tipo aquele azeite na botija. Parou porque acabou a vasilha. Parou os peixes porque não tem mais barco. E ele puxou o restante, encheu o barco dele todo. E ali começa as 3 coisas que eu falei para você. Temor, transformação e entrega. Você já foi visto como uma pessoa errada na vida? Talvez você é daqueles que diz assim, levanta o ombro e fala assim, mas quem não erra? Todo mundo erra. Sim, esse não é o problema, eu só perguntei se você já foi identificado como alguém que erra. Isso não é o problema, o erro. Porque a segunda pergunta justifica. A segunda é o que você tem feito para melhorar, porque todo mundo erra mesmo. Mas o que é que você tem feito para melhorar a cada dia? Terceira coisa, por que você crê que Deus vai te abençoar? Quem é você no universo do lado espiritual? Quem é você? Uma poeira, uma poeirinha? Um vermezinho? Uma bactéria? Quem é você no campo espiritual para você falar, eu creio que Deus vai me abençoar? Tem que ter alguma coisa, pastor, eu sou muito errado, eu erro muito, tudo bem, até aí é aceitável. O que é que você tem feito para melhorar os seus erros? Nada. Ah, eu tenho feito todo dia, ótimo. Por que você crê que Deus vai te abençoar? Porque a crença é um produto, a crença é um produto da fé. Não vem dos olhos não, vem daqui, ó. É daqui, é corpo no pasto e cabeça no trono. A crença é um produto da fé. Não é dos olhos não, é do pensamento. Por que você diz 8 bilhões de pessoas? E você diz, Deus vai me abençoar, é eu que vou ser abençoado. Só se você já tem dentro do seu coração de que aquilo que Deus vai trazer para você é para beneficiar outras pessoas também. Aí eu creio que vem de Deus, porque senão você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, mas não diga que foi Deus, foi apenas o fruto das suas mãos. Somente você mesmo que chegou até ali e alcançou o que precisava. Não foi fruto de Deus. O fruto de Deus é para dividir com o próximo. Quantos conseguem entender isso? Talvez eu estou dizendo para alguém que pode dizer assim, sabe aquele egoísta? Então, eu não quero que Deus me abençoe, não. Eu quero ficar assim mesmo. Eu não quero que Deus me abençoe porque não tenho o coração dado. Não tem coragem de abençoar. Sabe aquela pessoa que diz, Deus, eu só podia, eu sei que eu não mereço, eu estou errado, mas eu estou procurando acertar, Deus, e eu produzi fé, eu creio que o Senhor vai me abençoar naquilo que eu estou fazendo, às vezes uma coisa grande, e Deus olha, ouve e fala, toma, é abençoado, mas dali está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, aquele que dá a semente, quem é que dá a semente? Hein? Deus, aquele que dá a semente para o que semeia, quem é que semeia? Somos nós. Também multiplicará a vossa sementeira, aquilo que você faz, para que você se enriqueça em tudo. É isso que está escrito, aquele que dá a semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira, para que você se enriqueça em tudo. Então tudo quanto você semeia, você tem que ter certeza que veio dele a semente, foi ele que te deu a semente, para que você carregue essa semente até o local que você vai semear. Essa é a sua função é semear, e a função de Deus é derramar a semente. Aquele que dá a semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira, quer dizer, o seu trabalho, aquilo que você faz, para que você se enriqueça em tudo. Está feito. Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 10.
Versículo 9 e 10. Então, quando eu vejo isso aqui, por que Deus abençoa alguém? É porque esse alguém é melhor do que o outro? Nunca. É porque você propôs para Deus: Senhor, pode confiar em mim, que eu vou ser fiel, primeiro no reino do Senhor, e depois no meio das minhas amizades eu vou ajudar muita gente. Aí sim, não estou falando de caridade da esmola não, tá, irmãos? A igreja evangélica não vive de esmola e de caridade, não. Isso aí tem outros lugares que gostam disso, Centro Espírita, Igreja Católica, outros lugares. Isso não é coisa da igreja evangélica, não. Esmola, vê se está cheio de mendigo dormindo na porta da igreja evangélica. Não tem. Ah, pastor, vim trazer uma esmola. Não dá não. Dá lá para o pai de santo, para o padre, não dá na igreja não. Dá não, que isso é maldição. Quando dá é oferta, oferta é conscientização. Eu sei de onde ela veio. Deus me deu, e porque Deus me deu, eu estou trazendo aqui o meu dízimo, estou trazendo a minha oferta, eu quero ajudar aquele irmão que está na pior, eu quero ajudar aquele outro que está ali. Isso sim é de Deus, é obra de Deus, porque depois que os olhos fecham, ninguém é enterrado com uma nota de $1.000 ali do lado do caixão, de jeito nenhum. Ninguém, todos vão sem nada, e às vezes fica até devendo no sepultamento. É isso, não é? Pedro, puxa, Pedro. Senhor, não tem mais barco, agora eu consigo puxar. Puxou. Então vamos para a terra, vamos para a realidade. Até aqui foi a prosperidade, não foi, Pedro? Foi. Quantos barcos gerou sua prosperidade? Já dividi com 20, Senhor. Então vamos chegar lá agora na cidade? Vamos para a realidade, vamos para a terra firme. Vamos para lá. E eles foram para a terra. Quando chegou lá, diz a Bíblia que houve um temor em Simão Pedro, e falou: Senhor, afasta de mim, não me toca, Senhor, afasta de mim, eu vou tirar os olhos do Senhor, o Senhor é santo, eu sou pecador, nem me encosta em mim. Pedro começou a ter aquela repúdia pela situação, pelo milagre, foi tão grande. E Jesus, olhando para ele, vindo a sinceridade do coração dele, houve temor. E o temor passou para todos os pescadores e para os 7x3 também que estavam assistindo, todos eles. Houve um temor. Quem é que pesca à luz do dia 20, 30 barcos cheios ao mesmo tempo? Houve um temor, primeira coisa. Segunda coisa, transformação. Pedro, eu posso tocar em você sim, Pedro. E a partir de agora, tu não será mais pescador de peixe, você vai pescar homens a partir de agora. Olha que chamado maravilhoso que Deus fez. A partir de agora tu serás pescadores de homens, e põe a mão sobre ele naquele momento. Terceiro, Pedro vê todo mundo alegre, todo mundo comprando, o barco cheio, eles comprando de todos os 20 barquinhos, normal, esvaziando os barcos. Pedro com o dele ali gigante, ele falou: poxa vida, agora eu fiz o meu primeiro milhão, agora deu certo. É aquela história do homem que diz que eu vou fazer o primeiro milhão. Ele faz o primeiro milhão e faz a primeira dívida errada, não é isso? Já faz a primeira dívida, não pensa, já vai direto no seu bel prazer, não pensa em Deus, não pensa na igreja, não pensa nos irmãos que estão desempregados, não pensa em nada, ele só pensa nele. E Deus, né? Por que Deus vai te abençoar, rapaz? Por que Deus vai abençoar o pastor Ralf? Ele não é melhor do que ninguém, não? Se não for para que eu derrame um pouquinho sobre você, Deus não vai me dar, não. É isso que eu tenho que pensar. Deus pode confiar nas minhas mãos, que eu vou levar às mãos daquele que precisa. Não é esmola. Não é esmola. Dá uma oferta sem olhar se a pessoa precisa ou não. É isso que Deus ensinou que a gente deve fazer. Então, eu olho esse texto aqui. Pastor, o que mais aconteceu? Pedro olhou para o barco cheio, olhou para Jesus, olhou para o barco, olhou para Jesus e escolheu o barco. Não é assim que tem acontecido a maioria das pessoas? Você já ouviu aquela história contada por pastores às vezes? Até que eu não tenho muito essa história aqui não, porque vocês já viram que eu não fico adulando ninguém, né? Você pode ser pobre, rico, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu creio num Deus que ele pega a pessoa lá embaixo e coloca lá em cima. O mesmo Deus tira lá de cima e põe embaixo se precisar. Então eu não vou ficar adulando ninguém, você já me conhece. Mas a história é contada no meio. Fulano de tal estava pobre, era uma coisa. Depois que ele enriquece, ninguém nunca mais vê ele. Isso você vê nos seus amigos. Vamos inverter isso? Eu não vou olhar do outro ângulo agora. Quando você tinha dinheiro, você ficava assim de amigos. Quando você caiu um pouco, os amigos sumiram. É verdade ou não é isso?
Não é no todo, não é todo dia, mas isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Que sou muito menos, eu faço muito menos coisa do que vocês nesse aspecto. Já aconteceu comigo. Deus está ali com 2 carros zero na garagem, tranquilo, porque necessitava desse carro, então tinha que ter um grande e um pequeno, ali tranquilo, e todo mundo passou, empresta seu carro, tá, para pegar, tá cheio o tanque de gasolina. Daí a pouco chegava e entregava o carro arranhado, sujo, pneu deslizando, banda branca do lado do pneu, que raspou os meios-fios da cidade, tudo, chegou tanque vazio, porque é do pastor mesmo, pode estourar, pode explorar, e eu não estava vendo, ir lá para casa, e panelão de comida todo dia, e churrasco, e mais isso, e mais isso. Foi a coisa começar a apertar. Que deles? Sumiu tudo. Sumiu tudo. 7 por 3, eles eram dos 7. Mas os 3 ficaram, o que importa é que os 3 ficaram, meu irmão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, principalmente, depois os outros que são seu amigo, que não está de olho naquilo que você tem. Os seus amigos não olham o que você tem, não. Se você tem pão, ele está com você. Se você tem churrasco, ele está com você, ele não olha. Então Deus está abençoando, sim ou não? Pedro olhou o barco, olhou Jesus e não escolheu o barco. Ele falou: Jesus, vou te seguir. E o barco? Deixa para lá. Quem quiser pega o barco. Quem quiser fica com o barco. Foi isso que aconteceu. O texto diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram o mestre. Hoje tem uma frase que está muito dita aqui em Minas Gerais: segue o líder. No caso, Jesus, né? Segue o líder, Jesus. Ele deixou o barco, fica com o barco, quem quiser, vendem, ganhe bastante aí, não tem problema, e eu vou seguir ele, porque esse barco, mais um dia, 2, um mês, 2, vai acabar. E eu estando com ele, sempre que eu precisar, teria um barco cheio. É diferente. Eu estando com ele, sempre que eu precisar, eu terei um barco cheio. Então, diz a Bíblia, deixando o barco na praia, seguiram Jesus. Pastor Ralf, o senhor conhece aquele homem do qual o senhor doou o carro em 1995 para 96? Não, nunca vi. Nunca vi. Voltou lá depois para saber? Eu não. Nem sei quem é, nem sei onde é mais. Sei que é Rio Maria, entrando à direita assim, vai embora até acabar a cidade, e chegando ali eu fiz a bênção. Por quê? A pessoa que me abençoou, foi Deus que mandou ele me abençoar para que eu abençoasse outro. Eu só fui um canal, meu irmão. Eu fui só um canal. Eu ia trazer o carro para cá dirigindo, se eu estava com a passagem de avião. Eu ia vir, ou perder a passagem de avião, ou perder o carro. Não perdi nenhum dos dois, gastei a passagem, doei o carro. Nós temos que ter essa ideia. Deixar de ser mesquinho, mão fechada, esse tipo de coisa. Você tem que confiar em Deus ao ponto que não é confiar uma vez só, como ganhar na loteria. A pessoa fala: ganhei na loteria, fiquei rico agora. Nunca mais vai ganhar, nunca mais vai ganhar. Agora, com Deus não. Deus me abençoou hoje, eu abençoei a todos, amanhã tem outra, você pode ficar tranquilo que vem outra. Vai começar a gotejar todo dia em volta de você, dentro da proporção que você fizer com Deus, daquilo que você falar com Deus, daquilo que Deus olhar para você e falar: eu posso confiar nele, porque ele é uma pessoa boa, eu posso confiar nela, porque ela é uma mulher boa. Viva o Senhor! Esse texto, ele é um texto que me fala de uma ordem que vem de Cristo, o único capaz de assumir o seu barco furado é Ele, que a multidão do 7-3 sempre você terá perto de você, até para as melhores coisas da vida, você vai ter 7 contrários. Outra coisa, faça tudo o que você puder, porque Pedro, quando falou: Jesus, me dê um minuto, eu já fiz aqui, nas cabeceiras, fiz na saída, fiz do lado de lá, os 20 barcos fizeram aqui tudo, lançamos rede aqui tudo. Sabe o que quer dizer isso? Eu já fiz tudo o que estava nas minhas mãos para fazer. Acabou os meus recursos. Isso significa isso. Talvez você somente se posicionou e falou: Deus, me dê uma bênção. Bum! Caiu uma mala de dólar na sua cabeça. Não, deve ser dos caras que roubou em Criciúma. Mas de Deus não é não. Você compreendeu? Porque não justifica uma oração produzir uma coisa dessa.
Eu tenho que primeiro, e os meus recursos. Já tentei, não teve jeito aqui. Tentei do outro lado, não tive jeito. Busquei investimento, não teve jeito. Pastor, tentei. Você vai chegar uma hora que você vai falar, esgotou. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. E Deus trouxe a bênção para mim. Porque a bênção de Deus é quando acaba o recurso do homem. Se você tem mais recurso, além de fazer uma oração só, meu irmão, Deus está esperando, bora, bola para frente. Já fui decepcionado ontem, vai ser hoje também, amanhã também, quem sabe em 10 decepção, Deus olha para você e fala, realmente ele está tentando, ele não para não, essa mulher aí é uma fera, esse homem é um leão, eles não param não, eu vou abençoar eles, porque eles realmente falam aquilo que eu gosto. Então você precisa se dar um pouquinho mais antes de pedir o socorro, porque invocar o nome do Senhor em vão é pecado. Quer dizer, invocar, quando você vai invocar por invocar, sabendo que não vai dar nada, porque você está em dívida. Não é verdade? Então, alinha-se com... Se você quer algo de Deus, alinha-se com Deus primeiro. Alinha e se alia também com Deus, né, Senhor? Estou do lado aqui, pode contar comigo. Se o Senhor quer descer sobre mim para que chegue em outro, eu estou aqui. A glória será sempre do Senhor, não minha. E Deus vai falar, e eu estou precisando de alguém nesta região que você mora, você vai ser meu canal, eu derramo a bênção sobre você e você escoa ela um pouquinho aí na região, tá? Não precisa ser tudo não, uma parte, estou descendo sobre você e você ajuda a sua região onde você mora, sempre foi assim na Bíblia, e até hoje é assim para aqueles que entendem a palavra. Talvez eu falo com você hoje, e você diz, pastor, eu tenho vontade de ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Ótimo. Ou de repente eu quero criar uma família, pastor. Não tenho uma família. Eu quero criar uma família, mas sou estéril. Às vezes a mulher é estéril. Às vezes você diz, não tenho condição de ter um filho, de ter alguma coisa, mas você diz, Deus, eu quero ter esse dom, eu quero. Então Deus vai avalizar você. Vai olhar, vai fazer uma análise ali e falar, olha, eu posso confiar. Aí, meu irmão, não tem ninguém que segura a bênção de Deus em você, não. Você vai receber mesmo, com toda certeza você vai receber mesmo. Quantos estão entendendo? Eu atendi uma pessoa aqui, saiu daqui agora há pouco, não vou dar nome, não é daqui também. Atendi a pessoa, o marido trouxe a mulher embrulhada num lençol, assim, sabe, para manter ela mais quietinha, desceu do carro, num lençol, eu atendi aqui à tarde. Depressão profunda, os lábios tremendo, a saliva grossa, depressão profunda. Você via que não estava uma mulher arrumada, ele que tentou ajeitar ela um pouco para trazer. Eu atendi os dois. Naquele momento, Deus permitiu puxar o alinhamento espiritual da vida deles ali, que nem sempre acontece assim, mas nesse dia aconteceu. Eu mostrei para eles qual era a situação deles, em quanto tempo ela sairia do lado de lá do túnel, se fizesse dessa e dessa maneira da qual Deus estaria pedindo para eles naquela hora. Eu deixei claro, não sou eu, é Deus que está falando, e tem mais uma coisinha aqui, que talvez não seja pedido de vocês, mas é como se já estivesse na prateleira, você tem direito a usar, ou você tem direito a não usar, mas já está na prateleira para vocês, tá bom? Aí eles ficaram assim, vocês querem saber? Sim, quero saber. Aqui é 3 meses, tá? Não importa quanto tempo a gente vem encaminhando nessa depressão e quantidade de medicamento, não importa. O caso dela é de fundo espiritual, então tem que tratar espiritualmente primeiro, senão não favorece aos psiquiatras e nem os medicamentos, não favorece a pessoa que está ali passando por aquilo. E na prateleira tem um bebê para vocês. É uma menina. Pode vocês pegar se quiser, pode também deixar ali, não tem problema. Deus não vai passar para outro não, a prateleira é de vocês. Ficará ali, mas já tem uma criança preparada para vocês, caso vocês queiram. Sabe aquelas pessoas que você dá uma benção e depois a pessoa some? Sumiu. Aí hoje aqui chegou, antes de começar o culto agora, chegou. Eu fui atendendo, não estava nem conhecendo. Chegou uma mulher vistosa, bonitona, toda elegante, maridão do lado, tal. Chegou, eu não estava nem atendendo, nem conhecendo.
Falei, então, peraí, acho que eu lembrei de vocês. Vocês, assim, olhei para ela, deixa eu ver seus olhos, alinhadinho. Falei, que daquele negócio? Que você tinha? Ela falou, pastor, que escuridão eu vivi durante mais de 3 anos. E depois daquele dia que eu vim aqui, eu fiz tudo o que o Senhor pediu, rigorosamente. Eu fiz, doeu, mas eu fiz. A luz apareceu para mim, a alegria voltou, acabou a depressão. E eu tenho uma notícia para o senhor. Eu falei, vai, conta aí, o pastor gosta. 7 meses, pastor. Falei, menina. Falei, Deus não mente, né, irmão? Deus é maravilhoso, sim ou não? Então já está com 7 meses, menininha ali, 7 meses, marido feliz, dando pulo, ela feliz, saiu da depressão. Por quê? É o pastor Ralph? Não, o pastor Ralph não faz nada. O pastor Ralph é um simples canal, tem canal muito melhor do que eu aí. Um simples canal que vai passar para você uma direção. Se você for fiel naquela direção que Deus mandou para você, com toda certeza você vai ser abençoado e vai estourar do outro lado, dando um sinal de vitória para todo mundo. E vai contar, Deus me abençoou, foi Deus que me abençoou. Quantos creem nessa palavra? Vive o Senhor? Pode glorificar a Deus, glorifica. Deixa essa palavra hoje com todos vocês que estão aqui, para vocês que estão também, que vai ter contato depois com essa mensagem, para você que está ao vivo, talvez tenha alguém ao vivo agora, recebe esta mensagem aí. Talvez eu falo para você que já foi frustrado por alguma coisa feita pelas suas mãos mesmo, ou por aquilo que você mexe. Pastor, me deu uma frustração. Ou talvez você já foi decepcionado, ou já decepcionou alguém que esperava o resultado do que você faz, e a coisa não aconteceu. Melhor coisa que tem, faz um risco nessa situação, não fica querendo escavar lugar que você não conhece, não. Faz um risco na situação. Deus, sou pecador, afasta-te de mim, como Pedro falou, me passa o sangue aqui, me dê uma purificada, eu vou começar daqui para frente, eu vou melhorar. Errei, mas eu vou melhorar. Pronto, Deus fala, já dá para confiar em você. Amém, irmãos? Tem ninguém aqui santo não, todo mundo peca mesmo. Não devia pecar, mas peca. Mas se todo dia você busca o sangue também sobre você e fala, Deus, eu pequei, mas eu não peco mais naquele de ontem não, posso ter um pecado novo, mas esse antigo não peco mais não. Ótimo, Deus fala, estou confiando em você. Agora não trai Deus não. Continue com a confiança de Deus em você, para tudo, para a saúde, para a viagem, para os seus negócios, para aquilo que está dentro da sua cabeça. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida, continua crendo, não pare de crer, por favor. E você vai ser um testemunho ali na frente. Eu era, mas hoje, olha o que Deus fez comigo hoje. Fique de pé. Põe a mão no seu peito, apalpa o coração aí. Feche os olhos. Deixa a tua mente mostrar para você um caminho, talvez já tenha até traçado, um caminho que você diz, até aqui eu quero chegar, Senhor. Deus tem um caminho muito mais forte para você e um caminho muito mais longo para você e uma bênção maior do que essa que está na tua mente. Porque a Bíblia diz assim, o livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, o Senhor profetiza isso, eu estou vendo dentro da sua mente, pensa em algo grande aí agora, bem grande mesmo. É o que Deus vai fazer, talvez é saúde, isso não é nada para Deus, é no meio da família, negócio, é problema de justiça, é alguma coisa que você tem que pagar, que você tem que receber, vender, comprar, pensa aí agora. Glória a Deus, porque Deus fará acontecer muito mais do que quanto pensamos e sentimos, pela força do seu poder que habita em nós, Efésios 2. Pai querido, está aí a tua igreja. Eu oro neste momento agora, Pai, quantas, ó Deus, centenas de pessoas eu já vi saindo da sarjeta e hoje estão trabalhando bem como empresários, como empregados, como encarregados, pessoas que pegaram a carreira militar e cresceram ali, ó Pai, que nunca pensavam em ser um militar, hoje é funcionário público do Estado. Quanto, Senhor, eu já vi a pessoa na pior e depois ver ela em situações boas. Eu quero profetizar aqui para aquele que
está passando por um problema que foi de fracasso, às vezes a culpa não foi desta pessoa, mesmo que foi também, ó Deus, eu peço por ele agora, por ela, pela família que está passando privações, em nome de Jesus Cristo. Apaga, Senhor, este passado triste, esse passado de desobediência, esse passado de frustração, de decepção. Senhor, não havia peixe naquele mar. Eu tenho certeza, a tua palavra me diz que não tinha nenhuma piaba, não tinha nada ali naquele mar, naquela noite. Foi tudo produzido pela força da palavra falada do Senhor naquele momento. E estamos invocando, é isso aqui agora. Às vezes o mar não está para peixe, para esta senhora, para este senhor. Quantos estão afundando, Senhor, e levando vários junto com eles? Tem de misericórdia. Apaga neste momento, Senhor, este passado triste. Acende uma luz no fundo do túnel. Isto, Senhor, mostra para esta pessoa que hoje, exatamente dia 2 de dezembro, nesta noite, está começando um novo tempo nesta vida, nesses negócios, nesta família, diante de um ano sombrio, um ano de prejuízo, um ano difícil de ultrapassar. Já estamos em dezembro, Senhor. Senhor, levante as tuas mãos para abençoar. Mostra um sinal a esta pessoa que está agora. São muitos que confiam no Senhor, são milhares que confiam no Senhor, mas essa data de hoje vai rasgar, vai fazer um fio, Senhor, ali, nesse momento agora. Faça, Senhor, um divisor de água. O que passou, passou, mas faça dessa pessoa uma pessoa fiel. Prospere esse Senhor, esta senhora, Senhor, esse trabalhador, esse que precisa de um bom trabalho, esse que está doente, lutando com uma doença, com uma enfermidade. Oh, doença, sai daí agora, pelo poder do nome de Jesus, vai embora. Sai. Enfermidade, você que esconde a verdadeira causa, sai daí agora. Esse pano de fundo, esse trabalho que foi pago, que foi mandado, esta inveja que secou o caminho desta pessoa, que tirou o ânimo, que não dá força nem para levantar cedo, queima este mal agora, ó Deus, queima esta maldição. Demônio, saio em retirada, todo espírito albergado, todo espírito obsessor, todo aquele que vem para destruir. Você que recebeu um banho, recebeu uma comida, recebeu um ebó, recebeu uma guia, recebeu alguma coisa, uma reza, recebeu ali um zoelo para poder trazer esta pessoa para Quizila. Sai daí agora, miserável, sai daí, sai espírito. Eu vejo tranca-rua dos infernos, você preto velho, sai daí. Você foi pago ali para destruir. Alguém colocou comida na tua boca para poder destruir aquela pessoa. Sai daí, causador do câncer, causador da enfermidade, sai desta vida, desaloja, vai embora, pega tudo que foi dado e dado para que você fizesse. Sai daí. Isso, irmãos, luta. Se você sente que algum desses espíritos tem permeado o seu caminho, então levante a oração também junto comigo agora e manda embora. Isso com autoridade, manda embora, sai. Ele tem que sair em nome de Jesus, sai. Ele tem que sair em nome de Jesus, sai. Diga isso com as suas palavras, diga, sai. Você tem perturbado a minha família, os meus negócios, a minha vida, a minha saúde. Você tem traçado o meu caminho, mas sai daí, espírito. Isso, bate o pé direito no chão, diga, sai, espírito. Isso, cresce em cima dele, porque Deus está com você. Você pode fazer isso, ó Pai. Olha aí os teus servos, Senhor, todos eles clamando neste momento. Do outro lado tem pessoas clamando também, Senhor. Do outro lado tem pessoas que precisam. Espírito maligno, caia por terra agora e sai desta pessoa, sai desta vida, sai desta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.